Essa palavra vai falar a respeito do amor constrangedor. Você já foi constrangido em amor? Já foi constrangido? Pode ser bom e pode ser ruim, né? Ser constrangido é faca de dois gumes. Agora, ser constrangido em amor é maravilhoso. Nós vamos falar sobre Pedro. E eu quero convidar para que você abra a tua Bíblia aí em Lucas, no capítulo 22. Quem conhece Pedro? Quem conhece as características de Pedro? Lucas 22, a partir do 54. Estou na NTLH, tá? Vamos lá. Pedro nega Jesus, é o subtítulo ali dessa parte do texto. Ele diz assim: eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro, que os seguia de longe, Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Vê se você consegue ir construindo esse cenário, tá? Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: esse homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu: você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então, o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então, Pedro saiu dali e chorou amargamente. Irmãos, vamos orar. Feche seus olhos aí, Senhor. A tua palavra está aqui, Senhor, e eu sou um vaso de barro imperfeito, mas a tua palavra é perfeita, a tua palavra é eficaz como uma espada de 2 gumes. Que o Senhor encontre em mim e nos meus irmãos um coração disposto a entender, compreender e aplicar a tua palavra e ter a vida transformada. Nós queremos ser transformados, não pela minha opinião, Senhor, não pela opinião de alguém, mas pela verdade da tua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Pedro tinha vivido uma história com Jesus, né? E que história! Ele era um pescador. A gente já tem explorado a vida de Pedro, as histórias que envolvem Pedro ao longo desses domingos que se passaram. E é um dos personagens que mais me fascinam assim na Bíblia. Pedro, ele estava perto de Jesus, ele tinha caminhado com Jesus. Pedro amava Jesus. Pedro era daqueles discípulos bem próximos dentre os 12. E Pedro tinha uma característica que é pessoal, que ele era muito bronquinha. Eu vejo Pedro como um bronquinha, assim, né? Ele era vivaz, enérgico, não levava muito que desaforo para fora. Não tem gente que fala aqui, não precisa levantar a mão. Eu falo na cara, eu não levo desaforo para casa. Possivelmente você tem a personalidade parecida com a do Pedro.
Não que isso seja tão bom. Isso tem consequências, tudo, né? Mas Pedro, ele era esse homem que amava intensamente o Senhor Jesus, que viveu milagres incríveis, né? A gente sabe, andou sobre as águas, cortou a orelha lá do centurião, Jesus foi lá e colou de volta. Que milagre é esse? Quem aqui já andou sobre as águas? Pode levantar a mão, agora pode ser corajoso. Não? Quem aqui viu parte de um membro do corpo de uma pessoa ser colado instantaneamente? Pois bem, Pedro viu tudo isso e um pouquinho mais. Mas nesse momento, Jesus estava fazendo aquilo que ninguém poderia fazer por nós, que era morrer naquela cruz. Ele estava indo, ele sabia. Eu não sei o que é mais doloroso, né? Você ser pego de surpresa e acontecer uma fatalidade com você, você saber que vai acontecer aquela fatalidade. Eu tenho a impressão que saber que vai acontecer fatalidade é um pouquinho mais tenso. E Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo, tanto é que ele queria fazer a última ceia. Ele falou: eu estava aguardando por esse tempo, para ter essa comunhão aqui com vocês. E Pedro, depois da ceia, Jesus foi preso. E Jesus já tinha adiantado para Pedro: olha, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Pedro, ele acompanhou toda a vida de Jesus, e ainda assim, diante da pressão daquela sociedade, diante daqueles fariseus. Sabe quem que eram os fariseus? Eram aqueles que, como alguns de nós, falam assim, ó, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Eles eram aqueles que sabiam de tudo, mas não faziam nada daquilo que era certo. E Pedro ali, ele ficou constrangido com a pressão que ele estava sofrendo ali. Estava todo mundo querendo que Jesus fosse crucificado, fosse morto. E por vezes na Bíblia relata assim, que aqueles acusadores de Jesus não tinham motivos para fazer aquilo com Jesus. Mas como é que eu vou fazer por 2 ou 3 vezes? Nesse mesmo contexto, Judas estava negando Jesus, estava traindo Jesus, entregando Jesus na mão dos inimigos. E essa história se desenrola de tal forma que Pedro nega Jesus as 3 vezes. Mas o grande chave dessa palavra, que trata a respeito do amor que constrange. O amor que constrange é aquele amor que você fala assim: não, eu não mereço isso. Eu estou até constrangido. É demais isso para mim. Esse é o amor constrangedor. E a passagem aqui que mais importa é justamente a parte que o Senhor, mesmo no ambiente de sofrimento, de pressão, de angústia, Ele consegue expressar todo o amor e graça e misericórdia pela vida de Pedro. Pedro, ele estava sendo ali um agente secreto, né? Ali, ele estava se disfarçando, querendo se disfarçar, mas todo mundo conhecia ele. Porque ele queria ser um agente secreto, mas de fato ele não era. Ele era espalhafatoso e todo mundo conhecia ele. Mas de fato, Pedro diz que não conhecia Jesus. E aquilo poderia, e se acontecesse comigo ou com você, se de repente, veja se isso é só história de novela mexicana ou se a gente já viu esse filme antes. Alguém que você serviu, alguém que você ajudou, alguém que você foi solícito, alguém que você foi generoso, conforme a palavra da pastora Tânia a respeito de oferta, você tem que ser generoso, e você foi generoso com aquela pessoa. E você está numa situação que eventualmente você precisa dela, ou precisa que ela afirme a teu respeito, suas características, e a pessoa fala: não, nem conheço esse dono aí. Mas você diz: não conheço. Mas você tem certeza? Não, nem conheço. Não era natural que Jesus, como homem, ficasse, no mínimo, chateado? Hã? O que você e eu faríamos? Se alguém
negasse te conhecer. Alguém que você ajudou tanto. E Pedro, quando ele tomou consciência do que ele fez, ele falou, perdi Playboy. Ele falou, meu Deus, perdi. Olha a burrada que eu fiz. A Bíblia fala que Pedro ficou constrangido mesmo. Mas o grande fato que expressa o amor que constrange foi exatamente o que aconteceu em seguida. Foi quando Jesus olhou para Pedro e constrangeu ele em amor. Quando Pedro estava esperando ser, como é que a gente fala? Descascado? Ah, vou descascar aquele fulano lá. Pedro estava esperando ser arrebentado por Jesus, no meio, assim, com Hadouken, como é que é? Os mais velhos vão entender, né? Pedro estava esperando levar uma voadora no peito. E Jesus olhou para ele com carinho, com amor, com misericórdia. Veja ali no verso 56, do mesmo capítulo 22, que diz assim, ó. Uma das empregadas o viu, sentado ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse, esse homem também estava com Jesus. Sabe, meu irmão, a gente não tem como expressar que a gente não conhece alguém quando a gente já foi visto com aquele alguém. Então, essa noite essa palavra pode gerar uma transformação na minha e na tua vida, porque apesar de nós amarmos tanto Jesus quanto Pedro, nós vamos dar um perdido em Jesus, em algum momento. E pode ser que você queira falar, não, eu nem conheço. Né? Às vezes a gente está com aquele sentimento meio premeditado, assim, não, eu vou fazer uma coisa errada, eu vou dar um deslize. E a vontade era tipo assim, sair de cena, fazer o errado e depois voltar, mas não dá. Porque Jesus e as pessoas vão conhecer você porque você anda com Jesus. Não há como dizer que você não anda com Jesus quando te viram com Jesus. Ah, inteligência artificial. Não era eu. Colocaram, manipularam. Não tem disso não. Colocam voz, colocam imagem. Não, isso é inteligência artificial. Só que não. Então, abra comigo aí Mateus 26. Mateus 26. Lá no finalzinho do livro de Mateus. Estou escutando uns barulhos aí. No versículo 73, no final do capítulo. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram, o seu modo de falar mostra que, de fato, você também é um deles. Irmão, eu quero te dizer uma coisa, não há como você esconder, mesmo depois que você pecou, que você não conhece. O teu modo de falar, o teu modo de agir, você já foi visto, filmado. E as pessoas vão saber que você anda com Jesus. Então, a gente tem que se esforçar, de fato, para ser parecido com Jesus, e não diferente de Jesus. E fica com essa frase aqui, ser parecido com Jesus, porque nós vamos precisar dela. Lá no versículo, abra João 21, por favor. João 21, 15. A gente vai dar uma passeada aí pela Bíblia. João 21, 15. Diz assim, ó. Depois de ter passado alguns dias ali,
Eita, estou em Atos. João 16, 21, 15. Diz assim: quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu o amo. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. Ainda no 16, e perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe respondeu outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E por último, em 17, diz: e perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: Senhor, sabe tudo que sabe, sim, o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Sabe, meu irmão, a gente pode negar a gente pode andar com Jesus, participar com Ele, ser fotografado com Ele, filmado com Ele e tentar negar, não vai dar certo. Mas se isso acontecer, o Senhor tem restauração para a minha vida e para a tua vida. Talvez isso já aconteceu comigo e com você. De a gente querer ter, olha só o fervo das moças lá, fecha a porta aí. Isso já pode ter acontecido comigo e com você, mas o Senhor sempre nos olha com um olhar generoso de amor. Porque mesmo sabendo, e eu quero te falar uma coisa, se você acha que você não é capaz de amar a igreja do Senhor e cuidar daqueles que são do Senhor, porque você é muito, muito pecador, desde que você se aproxime do Senhor com um coração quebrantado, Ele fala assim, ó, vai e cuide das minhas ovelhas. Ontem nós estávamos vendo um vídeo, uma pregação, na verdade, a respeito do encontro com Deus de homens. E um pastor aqui do interior do Paraná estava ministrando, ele disse assim, ó, eu ungi todos os irmãos lá da igreja, pastor, vão cuidar de ovelha, vão cuidar de ovelha, vão cuidar de ovelha. E você sabe que Satanás às vezes pode dizer no meu e no teu coração, não, você é muito pecador, você não tem condições. Pedro negou Jesus 3 vezes, literalmente. A gente não está falando de negar Jesus porque a gente peca, a gente é pecador e cada vez que a gente peca, a gente está anulando o sacrifício da cruz. Mas Pedro foi perguntado por 3 vezes e ele negou as 3 vezes. Então o Senhor, Ele tem para mim e para você misericórdia e perdão, amém? O fato de eu e você sermos pecadores não anula a nossa missão de levar Jesus e o amor dele para as pessoas, de cuidar das ovelhas, desde que eu e você tenhamos um coração sincero com o Senhor, amém? Você e eu precisamos derramar o nosso coração diante do Senhor, porque a minha natureza e a tua natureza é a mesma, é de pecado. O que diferencia nós de outras pessoas que não conseguem entender isso é o coração generoso. Por isso que a minha oração sempre é assim, ó, que a palavra traga transformação no meu coração imediatamente, instantaneamente. E que esse culto que nós prestamos aqui, que parte dele diz respeito à palavra, que essa palavra gere transformação. E a palavra que você usufrui, lê, estuda lá na tua casa, no trabalho, no intervalo do trabalho, essa mesma palavra gere transformação. Amém? Os olhos de Jesus em direção a Pedro são profundos. Olha lá no versículo 61 de Lucas, deixa marcadinho em Lucas 22. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Sabe, meu irmão, Jesus já sabia que Pedro ia traí-lo.
E ainda assim, Jesus olhou para Pedro com um olhar de misericórdia. Eu não sei se você falha como eu falho, mas a gente falha. A gente falha, a gente peca. E talvez você possa estar sofrendo de um mal que acomete. Se não todos nós, a maioria de nós, em alguma fase da nossa caminhada, que é olhar para o pequenino na fé e a gente achar que, puxa vida, ele não podia estar dentro da igreja, ele é muito pecador. Sabe, Pedro, apesar de ter negado Jesus 3 vezes, o Senhor logo em seguida falou para ele, ó, vai e cuide das minhas ovelhas. Vai e cuida das minhas ovelhas. Quando Jesus fitou os olhos nos olhos de Pedro, ao invés da condenação, o Senhor Jesus expressou amor e perdão. Então, você sabe que dia desse eu estava numa célula e alguém falou assim, puxa, mas não dá para admitir, né? Na igreja tem muita gente ruim. Eu olhei para essa pessoa, ela olhou para mim. Acho que os meus olhos disseram para ela. Inclusive você, né? É nós tudo, né, que somos ruins. Assassinando o português aqui, Kelly, não se manifeste. Nessa igreja não dá, porque às vezes as pessoas ficam fazendo coisa que não deviam fazer. E esse amor constrangedor manifestado no olhar de Jesus diante de um negador. Ele não foi exatamente um traidor, mas ele negou Jesus. Ainda tendo sido negado, Jesus olhou para ele com misericórdia e com amor. E eu preciso te convidar, eu preciso te convocar, eu preciso te constranger a ter um olhar de amor constrangedor. Porque se não for assim, meu irmão, se eu e você não tivermos um olhar de amor, eu não estou falando aqui olhar de amor para o cônjuge, para a mulher, daí é facinho. Eu estou falando de um amor que remete à palavra da missionária Daila, de algumas terças atrás, que falava com amor com o corpo, com esse irmão que está do teu lado aí. Eu estou falando de um amor que constrange pela paciência. Eu estou falando de um amor que constrange pela misericórdia, pela generosidade, pelo ensinar, talvez aquilo que seja mais elementar e básico da nossa fé. Hoje eu estava indo almoçar, eu estava escutando a Band News e perto desse horário de almoço tem um programa que fala sobre educação de filhos, né? E ela falava justamente sobre esse contato, sobre a capacidade de um amigo, né? O pessoal está usando a inteligência artificial para ser uma espécie de confidente, de um amigo. Só que a inteligência artificial, diferente de um amigo verdadeiro e autêntico, ela só fala aquilo que a gente quer escutar. Ela foi programada para isso. Ela não foi programada para expor uma vulnerabilidade tua e estimular você para que você melhore nisso. Mas quando a gente fala num amor que constrange, a gente fala de um amor que leva eu e você a chegar para um irmão seu aí da célula, que você conhece, e falar, meu irmão, olha aqui, ó. Vem aqui, cara, quero te falar uma coisa. Você precisa tomar atenção com isso. Ao invés de você se afastar da pessoa porque ela tem aquela característica que, por vezes, e muitas vezes, você apresentou a mesma característica lá atrás. Você sabe que é uma tendência humana, né? A gente repara mais o erro quando a gente praticava aquele erro. Daí a gente identifica bem facinho no outro. Ai, que raiva! Ai, que pecador! Mas o objetivo dessa palavra, meu irmão, é mostrar para você que você, assim como Pedro, já pode ter negado Jesus com as suas atitudes, e ainda assim você foi alcançado pelo amor constrangedor de Jesus, que te faz estar sentado aqui.
você só está aqui sentado nessa cadeira porque esse amor de Jesus alcançou você. Esse aqui é um lugar de conforto para nós, quando a gente recebe uma palavra, entende o amor. E a pergunta que fica é assim: o quanto você tem sido amoroso, generoso, o quanto você tem constrangido em amor o irmão que está aí do lado, o teu familiar. Eu não sei, de repente você está aqui e está há dias, talvez semanas ou meses, sem falar com alguém, porque você não consegue perdoar, porque você não consegue ser generoso em amor. E a palavra de hoje é assim: sim, nós fomos alcançados, e a gente tem que refletir, espelhar esse amor. A gente é obrigado, não dá para dizer assim: não, mas eu não sei desse amor, eu não conheço esse amor. Daí vai chegar alguém do teu lado assim: não, mas eu vi você na igreja, eu vi você no encontro com Deus, eu vi você se derramando na presença do Senhor. Como assim você não conhece Jesus? Não dá para dizer isso. Então a alternativa que resta a mim e a você, meu irmão, é assumir aquilo que Jesus fez com o apóstolo Pedro e fez comigo e com você, que é assumir a necessidade, quase obrigação, de ser generoso, de ter um amor que constrange para com o outro. Não é para você se olhar no espelho e falar assim: puxa, eu te amo tanto. Jaguar. Mas é para fazer o difícil mesmo. O Senhor nos chama para a gente fazer aquilo que precisa ser feito, e não aquilo que a gente quer fazer. Daí você tem que colocar no bolso, assim como Pedro fez por muito tempo, traços da tua personalidade que são intolerantes com aqueles que são menores, diferentes. Aí você tem que colocar no bolso o teu egoísmo. A pastora Tânia admitiu aqui que era muito egoísta, e ela precisou colocar no bolso ao longo dos anos isso. E em dado momento amassou e jogou fora. Mas a gente tem que submeter a nossa natureza, e até traços da nossa personalidade, para que a gente possa de fato expressar esse mesmo amor constrangedor. Amém?